O que eu quero fazer nesse vídeo é definir o produto misto. O próprio nome já sugere o que ele é um produto que vai envolver os nossos dois produtos já vistos, o produto escalar e o produto vetorial. Nesse vídeo eu só vou explicar o que é o produto misto e nós vamos chegar a uma conclusão de como calcular esse produto misto através de uma determinante, assim como nós já fizemos para o produto vetorial. Então o produto misto nada mais é do que um produto definido pela necessidade de calcular o produto escalar e vetorial. Sei que ficou um pouco confuso, eu vou escrever isso aqui. Então suponha que nós estamos fazendo um cálculo e nós chegamos nesse seguinte produto, A escalar B vetorial C. Isso aqui é tão importante que nós vamos definir como produto misto. Nós vamos fazer uma definição e achar um modo para calcular facilmente isso. Eu vou definir então o produto misto com essa notação, A, B, C. Isso aqui é só uma definição, porque esse produto aparece tão naturalmente durante o nosso curso e nós vamos definir um nome para esse produto e um modo de calcular. Então eu só quero antes demonstrar que eu não preciso colocar esses parênteses aqui. Então se você vê num livro sem os parênteses, então ficaria A escalar B vetorial C, também vai estar certo. Bom, por que disso? É que se eu interpretasse o produto escalar primeiro, então se eu colocasse parênteses aqui, ficaria A escalar B, que dá um número, um escalar, então ficaria um escalar vetorial C. Mas o produto vetorial está definido para vetor, então isso aqui teria que ser um vetor, isso aqui teria que ser um vetor. Que não é o caso, não é um escalar. Então o único modo de interpretar isso seria com parênteses aqui, que fica implícito. Então não é necessário colocar, mas não está errado. Então eu vou deixar aqui para você entender melhor o que está acontecendo. Para começar então, eu quero encontrar uma determinante que calcule esse produto para nós. Eu vou escrever os vetores A, B e C. Então A tem as coordenadas A1, A2, A3. B, como já é de se esperar, tem B1, B2, B3. E C, vamos escrever C, é igual a C1, C2, C3. Eu vou começar então calculando o produto vetorial de B com C e depois multiplicar pelo escalar, aliás, fazer o produto escalar de A com esse vetor resultante B vetorial C. E aí nós vamos ver se nós conseguimos transformar isso numa determinante. Então B vetorial C você pode calcular pela definição, mas eu já demonstrei isso em outro vídeo. Para ficar mais fácil de lembrar como é o produto vetorial, eu defini ele como sendo essa determinante. Ou melhor, nós estamos abusando da notação de determinante, porque a determinante dá um número, mas nesse caso aqui vai dar um vetor. Mas é bem fácil para lembrar, é bem melhor do que lembrar pela definição. Então só colocar os vetores I, J, K. E eu sugiro que você, se você não está confortável com essa determinante, sugiro que assista o meu outro vídeo, que eu falo disso. E aqui as componentes B1, B2, B3, os componentes do primeiro vetor. Embaixo os componentes do segundo vetor, C1, C2, C3. Isso aqui, eu vou descrever o que é o produto vetorial BC, B vetorial C. Então, para calcular essa determinante também você pode usar o método que quiser. Eu vou usar o método que eu copio as duas primeiras colunas. I, J. Eu acho esse método mais fácil, mas você pode usar o que você preferir. B1, B2, C1, C2. E agora eu vou fazer direto, mas se você não está confortável, já diz que é melhor ver o outro vídeo. Eu vou fazer direto esse produto, só para nós obtermos o que é o produto vetorial. Então isso aqui vai ter as componentes I vezes B2, B3, menos I vezes B3, C2. Então já vou colocar o I como termo comum, e aqui fica B2, C3, menos B3, C2, vezes o vetor I, mais alguma coisa vezes o vetor J, que eu já vou colocar aqui. Então vamos fazer a multiplicação de J. Ficaria J vezes B3C1 menos J vezes B1C3. Então B3C1 menos B1C3. E mais uma componente K. Alguma coisa vezes K. Então vamos fazer de K, ficaria K vezes B1C2. Então B1C2 menos B2C1. Então isso aqui é a mesma coisa que a definição, né? Isso aqui é o modo mais fácil para chegar na definição. E agora é só fazer escalar esse vetor aqui. Nós temos um vetor vezes, nós temos as componentes I, J, K.
nós temos A também, pode ser escrito desse modo, só para você não se confundir, pode ser escrito como A1 vezes I, mais A2 vezes J, mais A3 vezes K. Então, o produto escalar é só multiplicar as componentes A1 com essa componente aqui, mais A2 com essa componente, mais A3 com essa componente. Isso é a definição de produto escalar. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. A escalar B vetorial C, A escalar B vetorial C vai ser igual a A1 vezes tudo isso. Então, A1 vezes a primeira componente do segundo vetor. Então, B2C3 menos B3C2 mais A2, estamos multiplicando a segunda componente, vezes B3C1 menos B1C3, mais A3 vezes B1C2 menos B2C1. Agora, lembrando do mesmo processo que eu fiz para achar a determinante do produto vetorial, eu posso realizar aqui também. Vamos relembrar como seria a determinante de uma matriz 3x3 normal. Então, a determinante seria A, vou escrever aqui termos arbitrários, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, e vou calcular a determinante dessa matriz. Eu vou usar o método de copiar a coluna, A, B, D, E. Ah, não, aliás. Aqui eu vou usar outro método, desculpa. Então isso aqui ficaria igual a, eu escolho um termo e elimino a coluna e a linha desse termo. Então fica A vezes a determinante da matriz que sobrou. Então já vimos a matriz aqui que sobrou, então fica A vezes a determinante da matriz EF, HI. E agora nós vamos escolher o segundo termo aqui, nós vamos trocar o sinal. Menos B vezes a determinante da matriz que sobra quando nós ocultamos a coluna de B e a linha de B. Então fica a determinante da matriz D, DF, GI. Vamos escrever DF, GI. Mais o terceiro termo, nós vamos escolher o C, vezes a determinante da matriz DEGH. C vezes a determinante da matriz DEGH. E lembrando, a determinante de uma matriz 2x2, eu vou fazer só esse caso aqui, só para você ver como que é. Ficaria A vezes a determinante da matriz 2x2 ficaria E1, aliás, E vezes I menos H vezes F. Então, EI menos HF. Perceba que isso é quase o que nós temos aqui, né? Parecido com o que nós temos aqui. Nós temos B2C3 menos B3C2. Aqui nós temos E1, aliás, E vezes I menos H vezes F. Ou seja, nós temos multiplicação de dois termos e aqui nós temos um termo fora. Então, eu acho que eu posso transformar isso aqui numa determinante 3x3, desse modo. Vamos ver se nós conseguimos, então. Isso aqui eu posso transformar numa determinante B2, B3, C2, C3. Observe que se eu fizer a determinante disso aqui, ficaria B2C3, isso que nós temos aqui, menos C2B3 ou B3C2, dá na mesma produto comutativo. Então isso aqui é uma determinante e eu vou fazer isso para todos. Então aqui ficaria A1 vezes isso aqui. Só um esboço. Vamos fazer isso aqui de um modo mais claro para você. Então isso aqui eu posso transformar no seguinte termo. Ficaria igual a A1 vezes a determinante B2, B3, C2, C3. Perceba, se eu fizer essa determinante, ficaria B2C3, que é o que nós temos aqui, menos C2B3 ou B3C2, que é o que nós temos aqui. Agora o segundo termo, perceba que na minha definição de determinante aqui nós temos um negativo, né? Aqui está somando com um termo negativo. Então eu tenho que transformar isso aqui num negativo. Então eu posso colocar o negativo no A2 e aí multiplicar o que está dentro por negativo. Ficaria menos B3, C1, aqui é o C1, está meio difícil de enxergar, C1, mais B1C3. Eu não modifiquei a expressão, eu coloquei um negativo aqui e multipliquei por negativo aqui dentro. Isso vai continuar a mesma coisa, só que eu escrevi de um modo melhor para ficar compatível com a definição de determinante aqui. Nós temos um termo negativo.
Então vou reescrever isso aqui, eu posso colocar B1C3 na frente do B3C1. Então fica B1C3 menos B3C1. Vou reescrever isso. B1C3 menos B3C1. E agora eu posso transformar isso numa determinante também. Então fica menos A1, aliás, A2, né? O que nós temos aqui, vezes a determinante B1, B3, C1, C3. Observe, se eu fizer essa determinante, ficaria B1, C3, que é o que nós temos aqui, menos C1, B3 ou B3, C1, que é o que nós temos aqui. E agora só falta transformar o terceiro termo. Então ficaria mais A3 vezes uma determinante, que pode ser a determinante B1, B2, B1, B2, C1, C2. Perceba, B1, C2, que é o que nós temos aqui, menos C1, B2 ou B2, C1, que é o que nós temos aqui. Agora que nós já transformamos isso aqui em três determinantes exatamente como nós temos aqui, eu posso transformar isso aqui numa determinante 3×3. Então eu vou escolher A1 como sendo A, e eu vou então fazer E, aqui nós temos EF, HI, como sendo B2, B3, C2, C3. Então o que eu posso fazer? Eu posso montar essa determinante novamente. No lugar do A eu vou colocar A1. Então vamos montar essa determinante aqui. No lugar do A eu vou colocar A1. Fazer aqui. Se aqui nós temos A multiplicando uma determinante, posso colocar A1 no lugar de A, então ficaria A1 aqui. A1. E nós estamos multiplicando pela determinante EFHI. Então posso dizer que isso aqui é igual a determinante EFHI. A determinante EF, a matriz EFHI fica aqui, então vou colocar isso aqui, nesse espaço. Então fica B2, B3, C2, C3. Agora eu posso pegar o termo B. Nós temos o termo B aqui, eu posso dizer que é A2. Então ficaria, eu posso colocar A2 no lugar de B. B está aqui, então vou colocar A2 aqui. A2. E agora, onde está DFGI, então vou escolher B1, B3, C1, C3. DFGI. Eu vou substituir D por B1, F por B3, G por C1, I por C3. Então, D é B1. F nós já temos aqui como sendo B3, já está aqui. G eu vou colocar como sendo C1. E I eu vou colocar como sendo C3, já está aqui. E agora só falta esse terceiro termo aqui. Fica C, eu vou escolher como sendo A3. Então posso colocar A3 no lugar de C. C está aqui, então vou colocar 3 aqui. E a matriz DEGH. DEGH já está aqui. Eu poderia escolher essa matriz como sendo DEGH. B1, B2, C1, C2, que já está aqui. Então eu transformei A escalar B vetorial C nessa determinante aqui. E agora isso aqui não é mais uma falsa determinante. Por quê? Para o produto vetorial, a nossa determinante vai dar um vetor. E agora no produto misto, nós vamos ver que isso aqui dá um número. Então isso aqui não é mais uma falsa determinante. É realmente a determinante. Nós não estamos aqui considerando vetores aqui na primeira coluna. É número. Nós estamos pegando a coordenada do vetor A1, A2, A3, que é o vetor A. As coordenadas do vetor B1, B e C, que são B1, B2, B3, C1, C2, C3. Então se nós quisermos calcular o produto misto de A, B e C, é essa determinante aqui, que dá um número, porque o produto escalar de dois vetores dá um número. Perceba, ficaria A1 vezes B2C3 menos B3C2, menos A2 vezes isso aqui, mais A3 vezes isso aqui. Isso aqui dá um número. Eu só transformei numa determinante, que é essa aqui. Então, se eu quiser calcular o produto misto, nós temos um modo mais fácil, que é colocar as coordenadas do primeiro vetor na primeira coluna, aliás, na primeira linha, as coordenadas do segundo vetor na segunda linha, as coordenadas do terceiro vetor na terceira linha. Então vamos escrever melhor isso. Então o produto misto de A, B e C seria igual a esse determinante aqui. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2,
C3, supondo, é claro, que A1, A2 e A3 são as componentes desse vetor, B1, B2 e B3 componentes desse vetor, e C1, C2 e C3 são as componentes desse vetor. Nos próximos vídeos nós vamos explorar as propriedades do produto misto.